Como eliminar a gordura corporal o mais rápido possível, e eu separei um passo a passo para você. Vou te explicar detalhadamente como a gente pode chegar lá o mais rápido possível. Mas antes, deixa eu te abraçar, deixa eu trazer você mais para perto, te dizer que eu te entendo quando você está nessa situação. Já passei por várias vezes de estar com sobrepeso, nunca com obesidade, mas já passei sobrepeso sim. Na verdade, se você for ver por IMC, que é o índice de massa corporal, pelo meu peso corporal eu sou um obeso grau 2 aí, né? Mas tem vários detalhes no IMC que não levam em conta a massa corporal, o percentual de gordura. Mas deixa eu te falar uma coisa, eu já passei por vários momentos, para trazer esse vídeo eu fiquei pensando o porquê dele, né? Cara, eu já passei por vários momentos de estar muito motivado no fitness e em outros momentos não tanto. E olha só que interessante. Eu vivo isso daqui fazem 13 anos como profissional. Então, desde o dia que eu fiz o meu vestibular, já comecei a fazer estágio na área. Então, são 13 anos que eu trabalhei 16 horas em academia todos os dias. Final de semana estava trabalhando no meio do fitness. Daí, lá em 2019 e 20, que eu entrei na nutrição, mais focado em consultório, mas sempre envolvido diretamente com fitness, depois me envolvi com fisiculturismo, com natação, enfim, com um monte de coisa envolvido com o físico. E, porventura, em alguns momentos, eu me vi mais motivado e outros momentos não tão motivado. Passei por algumas fases de oscilação emocional, vamos dizer assim, que me fizeram desmotivar. Agora eu fico pensando, imagina assim, se eu vivo isso daqui diariamente e para mim por vezes já é difícil, imagina para uma pessoa que não é desse meio, que às vezes os amigos não o incentivam a fazer uma certa atividade física, vive num ambiente mais obesogênico do que o meu. O que seria o ambiente obesogênico? Ambiente obesogênico é o que te propicia a comer sempre o que não é nutritivo e sempre fazer o menos de atividade física possível, ou seja, um ambiente mais sedentário. E não é incomum disso acontecer. Você chega no seu trabalho, por vezes o próprio almoço fornecido pela empresa não é um almoço que te seja tão nutritivo, sempre vai ter uma massa, sempre vai ter fritura, poucas opções de saladas, às vezes aditivos na comida ali para fazer gerar mais saciedade. Alguns conhecem isso como salitre. Eu não sei se hoje é permitido salitre ou não, mas tinha uma época que eu lembro que os colaboradores reclamavam muito disso. Aí você chega na sua casa, come, entre aspas, o que tem, né? Fecha aspas, e eu falo assim, cara, mas o que tem lá, né? A pessoa não se organiza. Outro ponto que a gente vai conversar aqui para conseguir eliminar a gordura corporal o mais rápido possível. Mas o que eu gostaria de introduzir para você aqui é que, de fato, eu te entendo, cara. Quando chega uma mulher aqui dentro do consultório que ela fala que já não se sente mais bem com o corpo. Eu te entendo quando chega um homem para mim e fala que não consegue mais jogar um futebol, que não consegue mais ter disposição. A nossa média de público aqui, a idade média, está entre seus 40 anos, pouco menos, pouco mais ali. E com 40 anos a gente sabe que as necessidades da vida já mudam. Nós já não queremos necessariamente só secar para você pegar e ficar bonito. De fato, ficar bonito é importante, se sentir bem, entrar numa roupa, mas às vezes a gente quer ter só energia para brincar mais com os nossos filhos, quer ter mais disposição para poder trabalhar, quer acordar com mais energia. Então, esses são os pontos assim que eu vejo a necessidade de uma pessoa para perder peso rápido, para conseguir eliminar essa gordura corporal. Até porque nós temos dois tipos de gordura, sendo um pouco cartesiano. Mas nós temos uma gordura subcutânea, que de fato essa é que deixa teu físico um pouco mais embaçado, que o físico não fica tão bonito, e nós temos a gordura visceral, que é aquela que se acumula entre as suas vísceras, entre os órgãos ali da região central do teu corpo, e aquela é onde gera mais risco de patologias, de comorbidades. Por exemplo, a própria diabetes, com 40 anos, dependendo de como você chegou nesses 40 anos, sem atividade física, comendo muito açúcar, comendo alimentos com alto teor de inflamação crônica de baixo grau,
gordura, sal, muito açúcar, por exemplo, tudo isso faz com que você já possa chegar aos seus 40 anos com determinadas comorbidades, e a necessidade de eliminar essa gordura o quanto antes já é um fator de saúde para você, né? Então, às vezes, perder 5 quilos de maneira mais rápida pode fazer com que essa pessoa ganhe mais anos de vida lá no futuro. E por que as pessoas estão engordando? Dentro desse contexto que eu trouxe, eu já expliquei para vocês, né? Que de fato as pessoas estão engordando por estar inseridas em um ambiente obesogênico. No final ali eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre como a gente pode se manter com peso baixo, mas vale trazer para perto da gente. Eu vejo que hoje o problema do excesso de peso ele já não está mais em saber o que comer ou não saber o que comer. Por quê? Porque hoje a gente tem um excesso de informação. Você chega na frente da televisão, tem N formas de emagrecimento, N formas de dieta. Aí você chega na internet, se você consome esse tipo de conteúdo, e acredito que consuma, afinal está assistindo esse vídeo até agora, você tem várias informações. Então, só saber o que não comer ou o que comer já não é mais o suficiente. Então, o problema já não está mais em informação. E se as pessoas não conseguem seguir aquela alimentação prescrita, ou se elas sabem o que fazer e não conseguem fazer, o problema está no psicológico. E eu tenho observado muito isso nos meus pacientes, em pessoas que eu caminho no dia a dia, inclusive em mim. Então olha só que interessante, vamos trazer o estado de ansiedade, que é um mal que, segundo Augusto Cury, é o mal do século, né? E de fato as pessoas são acometidas por esse mal, mas eu vejo que nem sempre pode ser a ansiedade, mas a atribulação, o pensamento acelerado, as mil coisas que nós temos que resolver no dia a dia, nos levam por vezes a querer descontar na alimentação. Mas isso varia de pessoa para pessoa. E também o grau, o gatilho que acontece. Vamos dar um exemplo. Se eu estou sobrecarregado, se eu possivelmente possa estar deprimido, eu acabo procurando mais a literatura, fico mais introspectivo, quero trocar menos ideia. Tem gente que nesse caso iria para a comida. Já no meu caso em específico, eu sinto detalhes, eu sinto que os meus gatilhos para ir para a comida estão em euforia. Então, tipo assim, uma boa notícia, às vezes um projeto que tem andamento que está dando certo, coisas que tragam um determinado sentimento de alegria me levam a querer comer. Então olha só como que é muito pessoal. Tem pessoas que na alegria não pensam nisso. Então é muito importante a gente aprender a colocar ordem nesse tipo de pensamento, para então a gente conseguir se manter na dieta. E eu vejo que é por isso que as pessoas estão engordando. Não é incomum, cara, de chegar paciente no meu consultório, paciente de consultório presencial, que hoje já não é mais tanto o meu foco, tenho trabalhado cada vez mais dentro da internet, e dentro de uma anamnese que se chama de um produto, né, de uma consultoria online que eu chamo que é Afina Mais, ali eu ajudo as pessoas a afinar a gordura e eliminar a gordurinha das costas em 12 semanas, dentro dessa anamnese, as pessoas elas colocam o seu dia a dia. E ali eu consigo ver, cara, que é fatores da vida que leva a pessoa a engordar. Fator principal, segundo vários livros, inclusive tem um livro aqui bem interessante, que é esse daqui, ó. Porque engordamos e o que fazer para evitar. Eu estava lendo esse livro aqui. O fator principal, de fato, a gente gasta menos energia do que os nossos antepassados. Mas eu vejo que, beleza, então a gente sabe que a gente precisa fazer mais atividade física e sabemos também que precisamos comer melhor. Por que não fazemos? Cara, eu julgo pela tribulação da própria cabeça, assim, sabe? E nós precisamos se exercitar mais. Mas quanto mais? Bem, se você for pela Organização Mundial da Saúde, você vai precisar fazer, segundo a recomendação deles, 300 minutos de atividade física na semana, de forma moderada, ou 150 minutos de atividade física vigorosa.
Mas eu não gosto muito desse ponto assim. Eu gosto de fazer o seguinte: ir para academia todos os dias. Eu falo academia porque eu sou do meio fitness, eu sou do meio da academia, mas você pode fazer a atividade física que você gosta. Quando o assunto é eliminar peso, o importante é o balanço calórico no final. Eliminar a gordura corporal ali, né? Agora, a estética, ficar com o corpo mais definido e tal, obviamente, você vai precisar da musculação, porque ali a gente consegue ser pontual. A mulher, consigo trabalhar para deixar o glúteo mais redondinho. O homem, consigo deixar um ombro mais evidente. Por quê? Porque daí a gente é pontual, vai ali, faz exercício para aquela região em específico, né? E já vamos falar de regulação hormonal também, que eu sei que falou de estética já pensa em bomba, né? Então vamos falar sobre isso também. Mas então, eu gosto de ir para academia todos os dias, gosto de fazer atividade física de forma diária e eu vejo que isso também é terapêutico, porque eu sempre vou trazer para o âmbito um pouco mais emocional. Quando nós estamos em tendência a hiperfoco, e por vezes você pode achar que você tem TDAH, dislexia ou qualquer coisa do gênero que tire seu foco, na verdade, por vezes você está com muita coisa na sua cabecinha e tendo muita coisa na sua cabecinha, faz com que você não consiga dar ordem para todo aquele pensamento. Então, olha só, quando você vai fazer um aeróbico que seja, 30 minutos de caminhada, 1 hora de caminhada, isso já faz com que, ao ato de você estar andando e refletindo sobre a sua vida, você automaticamente começa a se sentir mais calmo, além dos hormônios de bem-estar que a própria atividade física libera, mas você consegue dar ordem para todo aquele embaraço de pensamentos que você estava. Passei por algumas fases bem interessantes, uma época que eu abri uma empresa, e aí eu estava tão estressado que a atividade física, eu comecei a fazer triatlon e eu lembro que o próprio ato da respiração durante a natação já me deixava mais calmo, só que como você estava sem celular, ou às vezes estava pedalando, estava correndo, não tinha como ficar mexendo no celular, eu lembro que às vezes eu estava muito estressado e aí eu ia lá, fazia minha atividade física e no final eu falava, cara, mas nem é para tanto assim. Então a atividade física vai te ajudar a eliminar a gordura corporal de uma maneira absurdamente rápida, mas obviamente você precisa trazer isso até de forma terapêutica. Eu acho que isso vai te ajudar bastante. E tem outro ponto que aí nós entramos na parte da dieta, que é a tendência a aumento do consumo proteico, ou seja, comer mais proteína. É necessário comer mais proteína. E eu sei que algumas mulheres, eu trouxe esse tema porque recentemente tenho observado nas anamneses do Afina Mais, que as meninas têm relatado essa dificuldade em comer mais proteína. Mas na verdade, não precisa de muito além. Tá? Então vamos dar um exemplo aqui. Você vai comer de manhã, busca comer proteína. Ah, Dani, qual? Você pode comer ovo, você pode trazer para um iogurte, você tem algumas pessoas que gostam, né? Então você pode fazer um pãozinho com carne moída e já deixar ali pela manhã, um pãozinho com frango. Mas o mais comum sempre é o pão com ovo. E essa proteína pela manhã, ela já te traz mais saciedade. E eu sou um cara muito dos hábitos, até por ser atleta há muitos anos, né? A gente é muito uma pessoa, eu sou um cara muito rotina. Então, quando a gente pega e começa o dia bem, a tendência é que ele termine bem. Então, já começar o teu dia comendo um pouco mais proteína vai te levar até a hora do almoço mais saciado. Chegando no almoço, consuma-se mais de proteína, mas que nem nós começamos a conversar no início do vídeo, né? Procure carnes mais magras, carnes que façam com que você tenha um alto fator nutritivo e pouca gordura. Então, Dani, vou comer carne vermelha? A carne vermelha por si só já tem mais gordura, mas existem cortes da carne vermelha, da carne do boi ali, da carne bovina, que trazem menos gordura. Por exemplo, o patinho, o coxão mole, a própria alcatra, são cortes ali que você consegue fazer um bife, consegue às vezes fazer uma carne moída de primeira e não traz tanta gordura. Mas tem gente que gosta da coxa sobrecoxa do frango. Cara, já é uma carne um pouco mais gordurosa. Então, opte em trazer um franguinho grelhado, um peixe. Precisa ser assim todos os dias? Não. Cara, depende na verdade de onde você quer chegar, né?
Então, no meu caso, que estou em preparação, que vou competir daqui a alguns dias, a gente tem que ser muito regrado. Mas se você é uma pessoa normal, que só quer perder esses 5 quilos ali, cara, calma, velho, calma. Você consegue fazer uma dieta tão flexível, tão gostosa quanto, e não necessariamente precisa, entre aspas, sofrer. Por vezes, você não vai passar fome numa dieta como essa, mas você vai passar vontade. Mas, cara, algumas pessoas podem falar pra mim assim, ah, Dani, isso é extremismo. Cara, evitar comer um pedaço de bolo na quarta-feira, porra, é extremismo? Tá de sacanagem comigo, né, cara? Então, criança faz o que quer e adulto faz o que tem que ser feito. Tem horas que na alimentação a gente precisa se dar o luxo de ser adultinho e seguir o que tem que ser seguido. Não estou dizendo que precisa ser sempre, mas, pô, deixa para um final de semana, deixa para uma refeição livre. E não vou entrar nem no mérito agora da alimentação dos furos na dieta. Se bem que é importante, porra, a bebida não vai ser legal. Se você quer emagrecer, você sabe que a bebida lá, a cerveja, já tá deixando você com aquela barriguinha de chope. Aí você fica num looping, cara, que nunca mais sai daquilo, né? Então, tá se sentindo com sobrepeso, tá se sentindo não, né? Tá com excesso de peso ali, aí come por estar frustrada, aí tenta emagrecer, não consegue, volta a comer por estar frustrada, e aí você entra nesse looping. Cara, são decisões. O problema da decisão é que a decisão ela é um corte, né? Então, o corte é, de fato, o que eu fazia no passado, não faço mais no presente, porque o futuro se depende do nosso presente. E pode ser que aconteça ou não, olha eu filosofando aqui. E aí, cara, decisão, porra. O que vai fazer você eliminar gordura corporal rápido é você ter a decisão. Por vezes você não precisa nem de um produto, de um serviço meu. Você consegue emagrecer sozinho só com essas dicas. Porque você sabe o que você deve ou não comer. É você que faz más escolhas. Só que eu não te julgo porque, como eu te falei, às vezes fica um peso na sua cabeça sinistro que você não consegue dar ordem para aquilo. Teve uma das anamneses que eu vi do Afina Mais, esses dias que eu estava montando, e o cara ele falou assim, tenho compulsão alimentar. Na minha cabeça é um cabo de guerra entre eu e a comida sempre vence. Eu falei, caramba, exatamente isso, porque quando estamos numa desordem emocional e o reflexo do refúgio em busca do prazer seja a comida, você pode dizer não uma vez, pode dizer não 2 vezes, pode dizer não pela 3ª vez, mas de repente, cara, aquela voz fica na tua cabeça absurdamente. E já que a gente está nesse âmbito, eu nem sabia que o vídeo ia tomar essa cadência que ia para esse rumo, mas já que ele foi para esse rumo, sempre você precisa fazer as perguntas certas para você, né? Então, por exemplo, agora eu estou em preparação. E essa fase da preparação que eu tô já é uma fase mais cansada, que você já tá com menos comida, que a gente já começa a querer se jogar para baixo. É mais difícil mesmo, tá? E veja só, o caminho que eu sigo, eu vou pro palco, você vai para se sentir bem com uma roupa. Então nós seguimos o mesmo caminho, a diferença só é o final, mas o trajeto é o mesmo. Então não julgue uma pessoa que faz fisiculturismo, porque você quer a mesma coisa que ela, só que a única coisa que você não quer é se pintar no final. Você quer colocar uma roupa, quer colocar um vestido e ir para um casamento e se sentir bem. Cada um com os seus objetivos, né? E aí a pergunta tem que ser uma pergunta certa. Porque se eu ficar me jogando para baixo, se eu ficar pensando que não vai dar certo, de fato não vai dar. Agora, a primeira coisa que eu falo, por que eu faço isso? E a primeira coisa que vem de resposta é porque eu gosto. Eu me sinto bem, eu faço isso há muitos anos. Então, já me dá uma acalmada, é porque eu gosto. Você pode usar esse fato das perguntas, às vezes até para tratar outra pessoa bem. Então, por exemplo, quando você chega lá no seu marido ou na sua esposa, tá num dia irritado, a primeira coisa que tem que vir na tua cabeça é por que eu amo essa mulher, por que eu amo esse homem. E aí, obviamente, cuidado com as suas respostas, porque ele pode acabar um casamento também, né? Mas, de fato, encontre perguntas que você saiba, se é isso que você quer, que te levem a trazer boas respostas, né? Então, sempre eu gosto de perguntar para a pessoa, quando ela vai começar um processo de emagrecimento, por que de fato ela está fazendo aquilo.
Porque assim, eu sei que haverá um momento que ela vai ter dificuldade, que ela vai querer desanimar, que ela vai começar a colocar na balança que, pô, ela tá no meio dos amigos, não vai poder comer, vai se sentir desconfortável, vai se sentir triste. E a pergunta é, por que que nós iniciamos? Pô, nós iniciamos porque quando eu queria perder 10 quilos, eu olhava no espelho, eu não gostava do que eu estava vendo, me sentia frustrada, desanimada e estava com colesterol alto. Opa! Então, é por isso que nós não só iniciamos, agora é por isso que nós continuamos. Percebe que os pontos de vista são diferentes, né? E aí nós temos a parte das bombas, né? Que é a regulação da fisiologia hormonal. Quando a pessoa está com os hormônios alterados, de fato o emagrecimento ele se torna muito mais difícil, principalmente em hipotireoidismo. E não tem muito segredo, porque não tem como você comer, vou comer X coisa para melhorar tal hormônio. Não. Hormônio você se trata da seguinte maneira: você faz exames bioquímicos, traz o diagnóstico do que está alterado. Então, por exemplo, em homem e mulher é normal se acontecer, né, o hipotireoidismo, ou às vezes o hipertireoidismo, ou às vezes uma doença mais crônica, patológica ali. Por exemplo, Hashimoto, né? Tireoide Hashimoto. E aí, beleza. Você pode trazer para as mulheres, ali entre seus 40 anos, começar a estar com o estrogênio um pouco mais baixo, progesterona alterada, e isso faz com que a mulher já comece a reter mais líquido, acumular gordura com mais facilidade. Olha só que interessante, quando o estrogênio da mulher está mais alto, ela consegue acumular mais glicogênio muscular, o que deixa ela mais forte, ela consegue treinar mais pesado. Se o estrogênio estando mais alto no período fértil da mulher, que a testo também sobe, ela começa a treinar até com mais carga. E olha só que oscilação interessante durante o período do ciclo menstrual. Então a mulher, quando ela está na fase da TPM, que a progesterona está mais alta, ela traz todos os sentimentos de uma possível gestação. Afinal, progestação, progesterona. E aí, às vezes, ela pode ficar mais afável, ela pode ficar mais chorona, ou ela pode ficar mais irritada. A gente não sabe, né? É um tiro no escuro. Só que ao mesmo ato que acontece a descamação do endométrio, que cai aquela progesterona, que ela menstruou, já nos 2, 3 dias subsequentes ali, nós já começamos a ver que, de fato, ela já começa a apresentar uma disposição melhor, já começa a sorrir mais, aí entra a fase ali da próprio período fértil da menina, e no período fértil ela já fica mais animadinha, vamos dizer assim, e já o homem ele é mais estável, né? Então, no homem, quando está alterado, a gente pode ver vitaminas alteradas, ferro é mais difícil ver no homem, mas se estiver também vai dar indisposição. Aspectos como vitamina B12 e vitamina D, que aqui no sul é muito comum de dar baixo, dá aspectos depressivos, acorda indisposto, não consegue dormir direito. Então perceba como a regulação hormonal ela impacta diretamente ali em como você pode de fato eliminar a gordura corporal de uma maneira extremamente rápida. Se você consegue regular tudo isso daqui o quanto antes, mais fácil é para você eliminar essa gordura corporal. Num terceiro ou quarto ponto, agora nós entramos na organização como um todo. Cara, você vai ter que se organizar. Não dá para esperar que você vai fazer dieta ou que você... Ontem eu atendi um paciente, esse foi presencial. E aí, pô, eu não consigo ir para academia e não sei o que. Cara, você perde 2 horas de trânsito todos os dias, que ele trabalha numa outra cidade até vir para cá. Ao invés de você pegar esse pico do trânsito, por que você não vai fazer uma atividade física, filhão? Vai lá para academia, o trânsito se dilui, quando você sair da academia você vai chegar em casa no mesmo horário. Pô, é mesmo, né? Porra, é só se organizar together. Tem que ter um pouquinho, pensar, mas um é 2, viado. Com todo respeito quem é, né? Mas é só formas de expressão. Enfim, a organização ela é importante inclusive na alimentação. Então, tipo assim, eu sinto mais fome.
Só que aí você chega lá, não tem onde você comer, então você tem que levar, mas você não quer acordar 10 minutos antes para, sei lá, fazer uma tapioca, fazer um ovo, fazer um frango, para poder levar. Aí vai ficar na banana ou, vou fazer algo mais rápido, uma barrinha de proteica. Cara, claro que não vai dar certo. Exige um preço que é o se organizar. Exige um preço. Então tem até uma frase que a gente fala, né? Cozinha uma vez e coma duas. Ou seja, você cozinha de noite, faz a janta e deixa para outro dia. Ou tem gente que gosta de fazer na semana ali, faz lá no domingo, vai até quarta, de quarta até domingo. Então é o fato de se organizar. E agora, se você quer eliminar até 5 quilos em 15 dias, o que eu te recomendo? Entrar no meu desafio do Seca Rápido. Tem um link aqui na descrição, que ali eu explico tudo certinho. Mas ali você tem tanto a dieta com várias opçõezinhas, tá? Várias opções mesmo para você conseguir se adequar. Você vai ter café, almoço, lanche da tarde, janta, todas elas com bastante opção. Então não tem como você não se adequar. Você tem para academia, se você quer ficar com o corpo mais definido, então já tem ali o planejamento tanto para homem quanto para mulher de academia para pessoas que são iniciantes até avançadas. Você tem treino em casa como bônus. Dani, não consigo ir para academia? Treino em casa. E aí um outro bônus muito legal é você conseguir fazer um aeróbico. Só que é um aeróbico que eu te ensino a fazer, que você consegue queimar a gordura por até 24 horas depois que você fez o aeróbico. Então você fica queimando aquela gordura um tempo ali. Tá com 50% de desconto, o link tá aqui embaixo. E se você chegou até aqui, muito obrigado. Não esqueça de se inscrever no canal, deixa seu like e eu te vejo no próximo vídeo.